Você provavelmente já dirigiu em ambos e nunca pensou nisso. Estradas pretas, estradas cinzas, você simplesmente dirigiu. Mas aqui está a questão. Essas duas cores escondem uma das histórias mais interessantes da história moderna, e isso quase não tem nada a ver com engenharia. Por que os Estados Unidos pavimentam tudo de preto enquanto a Europa prefere o cinza? Uma delas é realmente melhor? Por que nenhum dos lados simplesmente copiou o outro depois de 100 anos? E o que tudo isso tem a ver com a Guerra Fria, resíduos de petróleo e o motivo pelo qual sua viagem de carro fica barulhenta em algum lugar no meio de Ohio? A resposta não é o que você pensa, e depois de ouvi-la, você nunca mais vai olhar para uma estrada do mesmo jeito. Vamos começar pelo que essas coisas realmente são. O asfalto é preto, feito de petróleo, levemente flexível e é aplicado quente antes de ser nivelado, como espalhar manteiga de amendoim grossa no chão e deixá-la esfriar. O concreto é cinza, feito de cimento misturado com areia e pedra britada, é rígido e é despejado em seções com pequenos espaços chamados juntas de dilatação, construídas de propósito. Ambos te levam do ponto A ao ponto B, mas se comportam de maneiras completamente diferentes sob pressão, calor e com o passar do tempo. O asfalto cede um pouco, o concreto não. Essa única diferença, flexível versus não flexível, é de onde tudo o resto começa. E acontece que essa única propriedade cria uma cadeia de compensações que explica por que dois continentes fizeram escolhas opostas e nunca mais voltaram atrás. Aqui está o equívoco que a maioria das pessoas tem. A América usa asfalto porque quis economizar. A Europa usa concreto porque se importa mais. Você provavelmente já pensou isso, talvez até tenha dito em voz alta, mas está errado. Ambas as escolhas são completamente racionais. Elas só estão resolvendo problemas diferentes. O asfalto é mais barato para construir. O concreto é mais barato para manter ao longo do tempo. Escolha o seu veneno. A América optou pelo barato de início. Partes da Europa escolheram gastar mais no começo, mas pagaram menos depois. Nenhum dos lados é preguiçoso ou descuidado. Mas ambos tomaram uma decisão lógica baseada no que tinham, no que precisavam e, crucialmente, em quando precisavam. Então, como esses materiais realmente funcionam sob os seus pneus? Quando um caminhão pesado passa sobre o asfalto, e estamos falando de veículos que pesam até 40 toneladas, aproximadamente o mesmo que 30 carros médios enfileirados para-choque com para-choque, o asfalto flexiona levemente para absorver e distribuir esse peso. Essa flexibilidade é uma característica, ela evita rachaduras, mas essa mesma flexibilidade se torna um problema no calor. Em um dia escaldante de verão, o asfalto amolece o suficiente para que o tráfego pesado lentamente o deforme. É aí que começam os buracos. A superfície se deforma. A água entra. Ela congela no inverno, expande e pedaços se soltam. O concreto não flexiona nada. Por isso, ele lida muito melhor com o calor. Mas quando o solo congela e descongela repetidamente, como acontece em todo o meio oeste americano e na Nova Inglaterra, e às vezes com variações de mais de 40 graus Celsius entre as estações, as placas de concreto racham nas bordas e nas juntas. E consertar uma placa de concreto rachada não é um reparo rápido. Isso significa britadeiras, equipamentos pesados, fechamento de faixas e dias de transtorno. É essa parte que todo mundo esquece. O material de cima é só metade da história. O que está embaixo importa tanto quanto. Os engenheiros chamam isso de subleito, as camadas de solo e pedra compactada que ficam abaixo da superfície da estrada. No entanto, os Estados Unidos têm uma variedade enorme de tipos de solo de um estado para outro. Argila macia no sul, solo arenoso e instável em partes do oeste, solo denso e rochoso no nordeste. O asfalto se adapta mais rápido e de forma mais barata a diferentes condições de solo, porque você pode ajustar a espessura e as camadas abaixo dele para combinar com qualquer terreno em que esteja construindo. O concreto precisa de uma base mais estável e uniforme para ter um bom desempenho ao longo das décadas. Grandes partes da Europa Ocidental, especialmente Alemanha, França e Holanda, têm um solo mais consistente em seus principais corredores rodoviários, o que tornou o concreto uma aposta mais segura a longo prazo. Tentar padronizar o uso de concreto em um continente com a variedade geológica dos Estados Unidos teria sido um pesadelo orçamentário e de engenharia desde o primeiro dia. Agora vamos colocar esses dois lado a lado, porque as diferenças vão além do custo. E o asfalto dura aproximadamente de 15 a 20 anos antes de precisar de uma repavimentação completa. É como trocar o piso da sua casa a cada geração. O concreto dura de 30 a 40 anos, às vezes mais com os devidos cuidados.
Mas quando o asfalto falha, ele falha de forma gradual e barata. Você faz remendos, fresagem e coloca uma nova camada em um único dia. Quando o concreto falha gravemente, ele falha de forma dramática. Pense no asfalto como alugar um apartamento. Você paga regularmente, os consertos são administráveis e você nunca está longe de uma equipe de reparo. O concreto é como comprar uma casa. O custo a longo prazo é menor, se tudo correr bem. Mas quando algo dá muito errado, é um evento enorme e caro. Também existe a diferença de ruído, que você com certeza já experimentou sem saber o que a causava. O asfalto absorve o som. Sua textura levemente porosa absorve o ruído da estrada. O concreto o amplifica. Aquelas juntas de dilatação, os espaços deliberados construídos a cada 4 a 6 metros para permitir que as placas se expandam e contraiam com as mudanças de temperatura, criam aquele som rítmico de tum, tum, tum que você ouve em certos trechos de rodovia. Motoristas europeus em autoestradas antigas de concreto cresceram ouvindo esse som. A maioria dos motoristas americanos não reconhece esse som, e é exatamente por isso que ele pega as pessoas de surpresa no meio de uma viagem quando de repente entram em um trecho de concreto. Então, como cada lado acabou preso à sua escolha. Essa história começa em 1956. Eisenhower assina o Federal Aid Highway Act, o maior projeto de construção pública da história americana até então, com 66 mil quilômetros de rodovias conectando todos os 48 estados. O objetivo não era apenas conveniência. Isso era a lógica da Guerra Fria. Os militares precisavam de estradas para mover tropas rapidamente. As cidades precisavam de rotas de evacuação caso a situação se agravasse. Portanto, a velocidade era mais importante do que qualquer outra coisa. Todo o sistema precisava ser construído rapidamente, em grande escala, atravessando todos os tipos de terreno. Eles eram administrados por 48 diferentes departamentos estaduais de rodovias, cada um com seu próprio orçamento. O asfalto podia ser obtido e aplicado quase em qualquer lugar rapidamente, usando equipamentos e trabalhadores locais. O concreto teria levado mais tempo, exigido uma preparação de solo mais padronizada e era muito mais difícil de expandir em um sistema fragmentado. O asfalto venceu por padrão. Enquanto isso, na Europa, a situação era completamente diferente. Após a Segunda Guerra Mundial, grandes partes da rede viária estavam destruídas, mas a reconstrução aconteceu por meio de autoridades nacionais de planejamento centralizado, e não por um sistema fragmentado, estado por estado. Essas autoridades podiam tomar decisões de longo prazo e padronizar o uso de materiais duráveis, pensando em um horizonte de 40 anos. A autobahn da Alemanha, na verdade, é anterior à guerra, com a construção começando no início dos anos 1930, e os primeiros trechos foram feitos de concreto, porque os engenheiros de lá viam a durabilidade a longo prazo como essencial para uma rodovia projetada para suportar uso intenso por décadas. A estrada sob os seus pneus agora é um fóssil de uma decisão política tomada antes da maioria dos seus avós nascerem. E uma vez que essas decisões foram tomadas e indústrias inteiras se formaram em torno delas, mudar passou a ser quase impensável. Mas é aqui que a coisa realmente fica insana. O asfalto americano não é apenas um material de estrada, é um subproduto do refino do petróleo. Quando as refinarias processam o petróleo bruto em gasolina e diesel, sobra um resíduo espesso e pesado no fundo chamado betume, quer dizer, isso costumava ser lixo. A indústria rodoviária transformou esse resíduo em um produto. Portanto, a indústria de construção de estradas dos Estados Unidos tornou-se fisicamente conectada à sua indústria do petróleo em um ciclo autorreforçador. Mais petróleo refinado significa mais asfalto barato. Asfalto barato leva à sua padronização. Isso faz com que equipamentos e técnicas sigam na mesma direção e o sistema se consolida permanentemente. Mudar para o concreto nos Estados Unidos não significaria apenas estradas diferentes. Significaria desmontar toda uma cadeia de suprimentos construída ao longo de 70 anos. Basicamente, os Estados Unidos estão asfaltando suas rodovias com sobras de petróleo. Pense nisso por um instante. Agora, é aqui que você percebe que essa diferença tem aparecido constantemente na sua vida, escondida à vista de todos. Aquele tum-tum-tum em uma viagem de carro. Juntas de dilatação do concreto. Aquela rodovia ondulada e cheia de sulcos no calor de agosto. O asfalto amolecendo sob o tráfego. As pistas dos aeroportos quase sempre são de concreto. O escapamento dos jatos é quente o suficiente para destruir o asfalto em poucos meses, e um único avião comercial pode pesar até 400 toneladas ao pousar. As pistas de Fórmula 1 usam asfalto porque ele oferece mais aderência e pode ser totalmente recapeado entre as temporadas, quando a superfície se desgasta.
Os estacionamentos nos Estados Unidos quase sempre são de asfalto. Em partes da Europa, muitas vezes são de concreto. Você pode perceber pela cor e pelas linhas de juntas formando grades. Desvios causados por obras que se arrastam por semanas. Trata-se da substituição de uma laje de concreto, não de um remendo rápido de asfalto. Pontes costumam usar ambos, concreto para resistência e asfalto para silêncio e reparos fáceis. O combustível rende menos em asfalto velho e irregular, pois a resistência ao rolamento exige mais do motor. A diferença entre correr em uma pista e em um caminho de cascalho e entre a cor das estradas vista da janela de um avião em um dia claro, agora você pode realmente identificar países pela cor das estradas. Redes pretas versus redes cinzas se espalhando abaixo de você, como um mapa da história e das prioridades de cada lugar. Aqui está a realidade honesta que ninguém quer dizer em voz alta. A qualidade das estradas depende mais do orçamento de manutenção e da vontade política do que do material escolhido. As piores estradas dos Estados Unidos não são ruins por causa do asfalto. Elas são ruins por causa do subfinanciamento crônico. O melhor material de estrada do mundo, se for ignorado e mal reparado por décadas, ainda assim vira entulho. E engenheiros em ambos os continentes agora estão experimentando abordagens híbridas. Superfície fina de asfalto sobre uma base de concreto, tentando obter o melhor dos dois mundos ao mesmo tempo. O material é apenas metade da equação. Dinheiro e atenção são a outra metade. Os Estados Unidos optaram pelo preto porque era rápido, barato e ligado a uma indústria do petróleo que o tornava quase de graça. A Europa foi para o cinza, onde o planejamento centralizado fez da durabilidade a longo prazo a prioridade. Nenhuma estrada é melhor, elas são apenas respostas para perguntas completamente diferentes. Derramado, nivelado com rolo e dirigido sobre ele todos os dias, sem pensar duas vezes. Agora você sabe sobre o que realmente está dirigindo.